Olá, vamos dar continuidade à nossa aula de quadriláteros. Na aula passada vimos as propriedades de um trapézio e na aula de hoje vamos conhecer os paralelogramas e também as suas propriedades. Então vamos aproximar aqui do quadro para começar a aula. Então vamos estudar sobre os paralelogramas. Eles têm dois lados opostos congruentes. Então se eu tenho um paralelogramo aqui ABC e D, os dois lados dele que são opostos são paralelos e também congruentes. Então, eu posso escrever que a medida de AB é congruente à medida de CD. E a medida de AC é congruente também à medida de BD. E sobre os ângulos? Os paralelogramos, eles têm dois ângulos opostos congruentes. Então, se eu tenho um ângulo A, ele vai ser oposto ao ângulo D. Portanto, ele vai ser congruente ao ângulo D. Então, o ângulo A, ele vai ter a mesma medida que o ângulo D. Assim também como o ângulo B vai ser congruente ao ângulo C por ser oposto. E sobre as diagonais? As diagonais que são os segmentos que vai de um vértice ao oposto do outro. E esse vértice, ele está dividido ao meio, porque ele se encontra no ponto médio. Esse ponto aqui, ó, são os pontos médios das diagonais. Então, isso significa que esse segmento é a mesma medida desse. Então, o segmento CM é congruente ao segmento DM. Assim também como o segmento AM, que vai ser congruente ao segmento DM. Então, todos os quadriláteros que obedecer essas regras, lados opostos, paralelos e congruentes, ângulos opostos, congruentes, então, eles vão ser identificados como uns paralelogramos. Então, vamos para a classificação dos paralelogramas. Eles podem ser classificados como um retângulo, um losango e um quadrado. Por quê? O retângulo, ele possui lados paralelos opostos congruentes. E os ângulos opostos também têm a mesma medida. Então, o retângulo, ele também é considerado um paralelogramo. Ele é classificado como paralelogramo. O losango, ele também tem lados paralelos opostos congruentes, assim como também tem ângulos opostos paralelos congruentes. E o quadrado, ele tem lados paralelos opostos congruentes e ângulos opostos também congruentes. Então, o paralelogramo, ele pode ser classificado como um retângulo, um losango ou um quadrado. Então, vamos estudar as propriedades de cada um separadamente. Temos aqui o retângulo, nomeado seus vértices aqui, ABCD. Então, já sabemos que o ângulo do retângulo, todos os ângulos são 90 graus. Então, o ângulo A congruente ao ângulo B, C e o ângulo D, todos eles medem 90 graus. E os lados opostos, AB e CD, também são congruentes. Então, o lado AB congruente ao lado CD, tem a mesma medida.
e o lado AC e o lado BD. E sobre as diagonais, elas também são congruentes. Então, a diagonal AD, ela tem a mesma medida da diagonal BC. Então, essas são as propriedades do retângulo. Vamos agora conhecer as propriedades do losango. O losango, ele possui os 4 lados congruentes. Então, todos os 4 lados aqui têm a mesma medida. Então, o lado AD é congruente ao lado DC, também o lado CB e congruente ao lado BA. Todos os 4 lados têm a mesma medida. As diagonais, elas são perpendiculares, ou seja, ao se cruzarem aqui, ela forma um ângulo reto de 90 graus. Então, e essas diagonais, elas estão contidas na bissetriz. Então, o que significa? Que a diagonal aqui é a mesma, passa por cima da bissetriz. Então, a bissetriz que divide o ângulo ao meio, então a diagonal também está dividindo o ângulo ao meio. Então, o ângulo A aqui, ele é dividido em X e em X. E é claro que os ângulos opostos são iguais, né? O ângulo A é congruente ao ângulo C e o ângulo B também é congruente ao ângulo D. Por isso que eles são paralelogramas, pela congruência dos ângulos opostos e também pela congruência dos lados opostos. Como sabemos, os quadrados eles têm ângulos retos. Então, todos os ângulos do quadrado medem 90 graus, assim como o do retângulo. E seus lados opostos paralelos são congruentes. Então, os ângulos 90 graus o ângulo A, B, C e D mede 90 graus. E os lados opostos, AB e o congruente ao lado CD. Só com essas duas propriedades, só dizendo isso aqui, eu estou afirmando que um quadrado é um retângulo, porque para ser retângulo tem que ter ângulos de 90 graus e tem que ter lados opostos paralelos congruentes. Então, isso aqui eu afirmo que o quadrado é um retângulo. Então, continuando, lado AB congruente a CD, mas só que no quadrado o lado BD e o ângulo AC também são congruentes. E AC. Outra propriedade, as diagonais, elas formam aqui um ângulo reto. Então, as diagonais, elas são perpendiculares entre si e as diagonais também estão passando aqui pela bissetriz. Então, se o ângulo é 90, aqui vai medir 45 graus e aqui 45 graus. Olha que essa propriedade, ela é a mesma do losango. O losango, as diagonais entre si são perpendiculares, então formando um ângulo de 90 graus, e a diagonal passa pela bissetriz, dividindo o ângulo em duas partes iguais. E todos os lados são congruentes no losango. Então, eu estou afirmando também que o quadrado é um losango. Então, o quadrado, ele também é retângulo e o quadrado também é losango. Mas o losango não é um retângulo e o retângulo também não é um losango. O retângulo e o losango, eles têm um quadrado em comum. Ó, temos aqui um exemplo, um paralelogramo, e nele vamos calcular a medida de todos os ângulos, o ângulo A, B, C e D. Primeiramente, temos aqui que o ângulo A, ele mede 105 graus, mas sabemos que os ângulos opostos são congruentes, então o oposto ao ângulo A é o ângulo D.
Então, o ângulo D também vai medir 105 graus. Sabemos que todos os ângulos dos quadriláteros medem 360. Então, somar o ângulo A, B com o ângulo C e D vai dar assim 360 graus. Mas como temos aqui os ângulos opostos congruentes, então quer dizer que os ângulos aqui, eles dois que estão lado a lado, eles vão formar 180 graus. Então, eu vou medir o ângulo A mais o ângulo B, ele é igual a 180 graus. Quem é o ângulo A? 105 graus. Letras de um lado, números de outro, então o B está no lugar certo. O 105 está antes da igualdade, vai passar para depois com o sinal contrário. Está positivo, passa negativo. 180 graus menos 105, 75 graus. Então, o ângulo B é 75 graus. Se o ângulo B é 75 graus, o ângulo C também é 75 graus. Então, finalizamos essa questão. Mais um exemplo. Nesse exemplo, temos aqui esse ângulo com medida de 60 graus. E temos a missão de calcular o ângulo A, B, C e D. Como sabemos que já estudamos anteriormente que os ângulos opostos pelos vértices têm a mesma medida, então esse ângulo 60 ele está oposto pelo vértice ao ângulo A. Então, o ângulo A ele vai medir 60 graus. E aí, torna esta questão como a anterior. Ângulos opostos congruentes. O ângulo A mais o ângulo B formando 180 graus. O ângulo A 60 graus. O ângulo B ficando sozinho. 60 está positivo, passa negativo. 180 menos 60, 120 graus. Então, o ângulo B, 120 graus, e o ângulo C, também 120 graus. Então, vamos para o próximo exemplo. Já nesse exemplo, temos aqui que os dois ângulos adjacentes com as medidas. Então, 2x e 2x mais 60. Então, como sabemos, os ângulos adjacentes, eles formam 180 graus, então o ângulo A mais o ângulo B, 180 graus. O ângulo A é 2x e o ângulo B 2x mais 60. 2x mais 2x, 4x. 4x mais 60. Lembra que eu não posso somar uma parte da incógnita, uma parte que tem letra, uma parte que só tem número. Então, vou isolar o 4x. Tá, mais 60, passa. Menos 60. 180 menos 60, 120. O 4, ele está multiplicando, então ele vai passar pela divisão. Então, 120 dividido por 4, 30. Então, x é igual a 30 graus. A questão perguntou quem era x? Não. No início, eu disse que nós iríamos calcular os ângulos do quadrilátero. Então, vamos calcular os ângulos. X é 30. Então, 2 vezes x, 2 vezes 30, que é 60. Então, o ângulo A aqui é 60 graus. O ângulo D, como é oposto, ele também vai ser 60 graus. O ângulo B é 2x mais 60. Então, 2x mais 60. 2 vezes 30 mais 60. 2 vezes 30, 60 mais 60, 120. Então, o ângulo B, 120 graus. Assim também como o ângulo C, já que são opostos. Finalizada mais um exemplo, vamos para o próximo. Nesse exemplo, temos o ângulo A, 3y, o ângulo B, 3x, o ângulo C, 2x mais 35 e o ângulo D, y mais 50. Temos duas incógnitas, o x e o y. Então, se somarmos todos os quatro ângulos, igualamos a 360,
No final, vamos encontrar x mais y é igual a tal valor. Então, não conseguiríamos só com esse cálculo descobrir quem é x e quem é y. Então, vamos para outro método. Sabemos que os ângulos opostos são o quê? Congruentes. Então, A é igual a D e C é igual a B. Poderíamos também fazer o ângulo A mais o ângulo B igual a 180, porém, iríamos encontrar 3x mais 3y igual a 180. Então, no final, acabaria ficando x mais y. Então, vamos pegar as incógnitas iguais. Então, temos 3y e y mais 50, já que o ângulo A é igual ao ângulo D. Então, 3y é igual a y mais 50. O y está depois da igualdade, então eu vou passar para antes, com o sinal contrário. Ficou 50. 3y menos y, 2y. Y vai ficar sozinho. O 2 está multiplicando, passa pela divisão. 50 dividido por 2, 25. Então, y é igual a 25. Vamos calcular agora o x. Então, o ângulo B, congruente ao ângulo C. Ângulo B, 3x, e ângulo C, 2x mais 35. O 2x está depois da igualdade, passa para antes, com o sinal contrário, negativo. 35 continua positivo. 3x menos 2x, x é igual a 35. Já respondemos a questão? Ainda não. Vamos calcular o valor dos ângulos. Encontramos somente o ângulo x e y, o valor de x e y. Então, o ângulo A, ele é 3y. Y é quem? 25. Então, 3y é 3 vezes 25. 3 vezes 25, 75. Então, o ângulo A é 75 graus. Então, o ângulo D também é 75 graus. Encontrar o ângulo B ou o ângulo C. Então, temos aqui a expressão 3x e a expressão 2x mais 35. Vamos pegar 3x aqui mais simples, porque já que são a mesma. Então, 3x, 3 vezes o valor de x que encontramos, 35. 3 vezes 35, 105. Então, o ângulo B é 105 e o ângulo C também 105 graus. Então, nesse exemplo, vamos calcular o valor de x e y, até porque é um retângulo e a medida de todos os ângulos aqui é 90 graus. Olha, se a medida de todos os ângulos é 90 graus, então B mede 90 graus. Então, isso aqui tudo é 90 graus, quanto é que mede essa parte aqui? Então, 90 graus menos 63 graus. 90 menos 63, 27 graus. Então, temos aqui x igual a 27. Como é que vamos descobrir agora o valor de x? Lembra que os paralelogramos, as diagonais deles se cruzam no ponto médio? E essa medida é a mesma dessa? E já nos retângulos, as diagonais são congruentes? Então, já que isso tem a mesma medida que isso, elas vão se dividir aqui no ponto médio também. Então, temos aqui esse segmento igual a esse segmento. Formou aqui um triângulo. Com esses dois lados congruentes, então, temos o triângulo isósceles. No triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, os ângulos da base têm a mesma medida. Esse aqui é 27 graus, aqui também é 27 graus. E olha que nesse triângulo temos três ângulos completos, 27, 27 e x. Então, a soma dos três ângulos vão ser 180. Então, 27 mais 27, colocar x primeiro, x mais 27 mais 27, 54, igual a 180. X fica isolado. Tá, mais 54 passa para depois da igualdade negativa. 180 menos 54, 126. Então, encontramos x é igual a 126. Vamos descobrir o valor de y. Podemos descobrir o valor de y como x mais y é igual a 180. Se temos aqui x igual a 180, isola y, quem é x? 126. 180 menos 126, 54 graus. Temos também
pela outra propriedade, o ângulo externo do triângulo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, 27 mais 27, 54. Então, encontramos x e y. Vamos para o nosso último exemplo. A medida de x e y nesse losango. Sabemos que as diagonais, elas se cruzam perpendicular. Vamos calcular a medida do ângulo x e do ângulo y nesse losango. Sabemos que as diagonais, elas são perpendiculares entre si, formando o que? Um ângulo de 90 graus. Então, x é igual a 90 graus. Aí resta agora o ângulo y. Sabemos também que as diagonais, elas estão sobrepostas às bissetrizes. Então, ela está dividindo o ângulo ao meio. Se aqui é 50, aqui também vai ser 50. Então, aqui do mesmo jeito. Mas, esse ângulo todo também, 50 mais 50, 100. Então, o ângulo todo aqui é 100. Aqui também é 100. Então, esses dois ângulos são iguais. Se aqui é 100, quanto é que falta aqui? Se é 100, quanto é que falta aqui? Então, 100 menos 180 menos 100, 80. Então, esse ângulo é 80. Mas está dividido, a diagonal está dividindo o ângulo ao meio, então vai ficar o quê? 40 graus. Então, y é igual a 40 graus. Então, finalizamos os exemplos. Antes de eu deixar a atividade, vou fazer a correção da atividade anterior do esquema dos quadriláteros. Eu não vou fazer o desenho dos quadriláteros, só vou nomear aqui, até porque no PDF já está com o desenho completo. Então, os quadriláteros, eles são divididos em convexo e os não convexos. E lá tinha um quadradinho, né, para vocês desenharem quadrilátero não convexo. Um quadrilátero não convexo que tinha lá era esse. Então, pronto, feita essa parte, vínhamos para o convexo, que lá já tinha dois tracinhos. Para os convexos, eles são divididos em os quadriláteros que têm lados paralelos e os que não têm lados, os que não têm lados paralelos. E os que lá tinham lados paralelos, aí tinha várias ramificações aqui. Então, o primeiro seria o quê? Seriam os trapézios. Por que os trapézios? Porque os trapézios, eles possuem apenas um lado paralelo. Então, tudo que possui apenas um lado paralelo são trapézios. O quadrado possui lado paralelo, trapézio. O retângulo, o losango, o paralelogramo. Então, tudo faz parte dos trapézios. Então, lá naquele espaço, tinha 3 trapézios. Lembra que eu falei? São os trapézios propriamente ditos, que é o isósceles, o escaleno e o retângulo. Então, desenhava os 3 trapézios lá. Aí, puxava a setinha para os paralelogramos. Por que para os paralelogramos? Porque depois dos trapézios que têm um lado paralelo. Os paralelogramas é os que têm 2 lados paralelos. Então, o quadrado tem 2 lados, o losango tem, o retângulo tem. Então, todos eles são paralelogramos. Depois do paralelogramo, tinha 2 tracinhos. Esses 2 tracinhos seriam o quê? O retângulo e o losango. Por que retângulo e losango? O retângulo possui as características do paralelo e o losango também. Mas o retângulo, eles têm todos os ângulos de 90 graus e o losango não. E o losango tem as medidas dos lados congruentes, todos os lados são iguais. E o retângulo não. Então, por isso que eles se separam aqui. Mas depois, tem uma setinha, outra setinha, aí fecha com o
quadrado. Por que o quadrado? Porque o quadrado ele tem os ângulos igual do retângulo, ângulos de 90 graus, e tem os lados igual do losango, lados iguais. Então, fechamos a atividade, dividindo os quadriláteros em convexo e não convexo, os convexos em lados paralelos e lados não paralelos. Os lados paralelos vêm os trapézios. Dentro dos trapézios tem um conjunto que chamamos de paralelogramo. E dentro do paralelogramo temos duas divisões em retângulos e losangos. E dentro do retângulo e losango existe um quadrado que tem as características comuns aos dois. Então, finalizamos aqui a correção, a explicação. Vamos para a atividade do livro didático. Qualquer dúvida, mande mensagem. Obrigado pela atenção e até a próxima.